Fala galera, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui eu, André, Arísio e Manu. Nós vamos falar sobre um novo projeto que até está começando agora. Projeto que a gente tirou de fato da gaveta porque a gente vinha conversando sobre isso há muito tempo. O Arísio sempre teve essa ideia, sempre discutiu com a gente e hoje é realmente o dia da gente tirar isso do papel. Então acho que é essa a ideia, né, Arísio? Sempre a TES tem um propósito muito claro de trazer prosperidade para os seus clientes, para trazer prosperidade para a sociedade, para todo mundo que está envolvido no negócio TES. E aí disso acho que sai essa ideia, nasce essa ideia da gente conseguir trazer isso e comunicar isso de uma maneira muito mais escalável do que a gente vem fazendo. Então a gente vai se apresentar, vai falar um pouco desse projeto hoje para que vocês entendam e aí ao longo do tempo a gente vai trazendo convidados, a gente vai falando sobre tudo que está acontecendo, sobre essa jornada de verdade e como que a gente vai agregar conteúdo para todo mundo. Acho que é essa a ideia, né? Exatamente. Bom, a gente tem trocado muito sobre quais são os nossos planos, quais são os desafios, aonde que a gente quer chegar, e isso está muito estruturado em cima de metodologias de gestão, poder de decisão que vai nos trazer alguma assimetria de resultado. Então, em conversas internas, junto com o André, junto com o Manu, avaliamos que isso poderia ser compartilhado com os clientes, com os parceiros, para que assim vocês consigam, dentro do próprio negócio, utilizar aquilo que deu certo, entender aquilo que deu errado, para poder, de fato, gerar riqueza e prosperidade de uma maneira mais clara, assertiva, dado todo esse contexto global, nacional que a gente está passando. Então, entendemos que compartilhar isso com vocês pode servir como uma mola propulsora aí. Espero que seja bastante bem aproveitado. Emanuele? Bom, sou Emanuele, tenho 26 anos, sou sócia e diretora operacional da TES, e eu vejo que isso basicamente começou numa roda de conversa, numa reunião nossa, porque todos os dias é isso que a gente faz. Fala de gestão, fala de problemas, fala de dificuldades de clientes e de empresas que a gente está rodeado. Então, por que não trazer para um diálogo aberto? É algo tão leve, tão tranquilo, por mais que tenha todo o peso do dia a dia, da rotina, mas a gente vê algumas formas de sair, passa pelas dificuldades, ou o que quer que seja, e, querendo ou não, é algo que a gente vê mesmo para o longo prazo. E quando você fala de longo prazo, você fala muito de aproveitar o caminho. Eu acho que é muito sobre isso que a gente trata aqui. Uma conversa leve, tranquila, natural, mais do que tudo. A gente ainda não tem nome, vamos inclusive debater isso Hoje. aqui para criar junto, para construir. Eu acho que a ideia é exatamente essa, construir mesmo o caminho e falar sobre assuntos do dia a dia do empresário, do gestor e das dificuldades mesmo que a gente vem enfrentando no caminho, como que a gente vem resolvendo isso. E acho que é algo tão aberto exatamente para isso, para que as pessoas venham e se sintam à vontade de ter, de fato, uma conversa saudável, tranquila, em um ambiente seguro para se falar e tirar dúvidas ou o que quer que seja. Então, acho que é mais sobre isso. Vou passar a bola aqui para o André, que chegou há um pouco menos tempo na TES. Eu queria entender um pouquinho como foi sua visão e a virada de chave, assim, do que você viu que é tão diferente. O André veio da indústria, hoje ele está à frente também de uma indústria, que é um dos negócios da TES, mas você está muito envolto nos negócios de serviços, da contabilidade, de gestão e tudo mais. Queria entender um pouquinho como que foi sua virada de chave, o que você percebeu de diferente nesse primeiro momento, assim. Então vamos lá, né? Só para contextualizar todo mundo e para todo mundo me conhecer também. Eu vim de carreira na indústria, como a Manu falou, mais de 15 anos trabalhando na indústria, sou formado em engenharia elétrica e sou mestre em engenharia de produção e trabalhei a minha carreira toda baseada em melhoria de processos, em estruturação de processos, de desenvolvimento de produtos, atendimento a cliente e muito voltado para a área industrial. A TES, no ano passado, como todo mundo sabe, fez a aquisição de 25% da Ala Pescados e a administração da empresa, e aí eu me junto à TES no ano de 2026 para ajudar na implementação do plano estratégico da ALA e na operacionalização do plano estratégico que é tão importante. E aí respondendo e entrando nesse ponto, acho que é muito interessante a gente tentar entender o tamanho da oportunidade que existe no Brasil e o tamanho do que a TES tenta trazer para os seus clientes, né? Aquilo que a TES tenta trazer do ponto de vista de desenvolvimento de serviço, de prestação mesmo de serviço, de agregar valor, acho que para o cliente principal. Por quê?
Porque quando a gente sai de uma multinacional, quando a gente traz ou enxerga o que uma multinacional faz, qual que é o padrão global de tratativa para processo, para estruturação financeira, para estratégia de gestão mesmo, para tudo isso, a gente enxerga um organismo funcionando como a maior parte das grandes empresas no mundo funcionam. Quando a gente vem para um mercado que está em ascensão, mais em ascensão, o pequeno, o médio empreendedor, que está saindo de uma informalidade menor para começar a criar um negócio um pouco mais robusto, a gente vê o tamanho da necessidade que esse empreendedor tem de se profissionalizar, de trazer métodos robustos para a sua gestão e conseguir fazer isso ao mesmo tempo que ele tenta conviver com todos os desafios que a gente tem no Brasil, que é o que o Arizo estava comentando no começo. Isso sempre me motivou, acho que eu tive sempre uma motivação minha de ajudar outras pessoas, outras empresas, e isso combina muito, acho que, com o propósito da TES, e eu vejo o quanto que a TES e o quanto que o que a gente discute no dia a dia contribui para o crescimento das indústrias, das empresas que são os nossos clientes. Então, eu acho que isso é muito claro, isso é muito benéfico, e eu acho que o nosso cliente percebe isso muito bem. Boa. Como que a gente consegue trazer isso para eles. Óbvio que tem pouco tempo que eu estou aqui, mas eu já consigo enxergar uma efetividade muito grande de todo o trabalho da TES. Já falei isso em outros momentos. A TES se porta no mercado como uma prestadora de serviço diferente, porque o cliente não muitas vezes o cliente, ou na maioria das vezes o cliente não enxerga a TES como um mal necessário. Muitas vezes o cliente pode enxergar um serviço como, cara, eu tenho que pagar essa empresa para fazer esse serviço para nós, porque é necessário, porque está na lei, porque está na regra e assim por diante. No nosso caso é o contrário. A gente atua tanto junto com o cliente que transfere o sentimento realmente de que a gente faz parte do crescimento dele. E aí isso quebra um pouco essa noção de que não é só um prestador de serviço, é um parceiro que está junto e está fazendo e está preocupado com o crescimento do nosso cliente. Boa. Tanto que às vezes o cliente vira parte da TES, como foi com a Ala Pescados, né? Legal. Para criar um pouco de contexto no que diz respeito à história da TES, né? A gente é uma empresa com 50 anos de mercado que nasceu com a contabilidade e esse é o nosso core business até hoje. A gente atende a médias empresas, indústria, enfim. E recentemente resolvemos atuar de forma um pouco mais ampla, né? Então a TES estruturou o Espírito Hub, que é esse local onde a gente está instalado. Espírito Hub é uma comunidade que promove a conexão entre setor público, academias, setor privado, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócio. Em seguida, a gente adquiriu uma plataforma de gestão chamada Doit, justamente para poder condensar, consolidar tudo aquilo que a gente acredita como a melhor maneira de gerir uma empresa, construindo equity no longo prazo. E o André falou há pouco sobre investimento na Ala, então a nossa próxima investida foi sim numa indústria de peixe chamada Ala Pescados, que atende o Sudeste e, enfim, a gente busca ganhar escala também com esse negócio. Explico isso para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, tendo a cabeça, né, dos sócios, onde que a gente quer chegar. A gente está estruturado no modelo de private equity, mas sempre lembrando que a gente começou a nossa história com contabilidade, com serviços, consultoria, e é aqui que a gente quer, de fato, gerar muita riqueza e poder compartilhar isso com os nossos clientes, parceiros, por aí vai. Como a gente está falando de construção, né, a gente está aqui no nosso primeiro podcast dessa nova temporada, eu vou falar daquilo que primeiro importa para qualquer negócio. E aí eu vou trazer a pergunta para a Manu e eu vou falar sobre valores. Aqui a gente tem alguns valores muito bem estabelecidos que a partir deles a gente desdobra a nossa estratégia, a nossa visão de mercado e tudo mais. Então eu convidei você a vir para a TES, acho que aproximadamente 4 anos atrás, e você faz parte dessa construção, você está imerso, você é sócio. Eu queria te perguntar quais dos valores que a TES acredita, que a TES vive, que estão mais conectados com a Emanuele. Eu vou responder, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Eu queria contextualizar um pouco também da construção, porque é algo que o André me falou, me chamou muita atenção e me chama muita atenção no dia a dia da TES, porque quando a gente fala de pequena empresa que está crescendo, que está se reestruturando, a gente pensa numa empresa bem pequenininha
que não tem ritual de gestão, que não tem governança, e isso acontece com a grande maioria das empresas do Brasil. Uhum. Só que o que a gente percebe muito, entrando a fundo mesmo na gestão das empresas, é que uma média empresa que fatura milhões, que tem 500 mil funcionários, também ainda está em fase de reestruturação, de olhar para processo, de iniciar uma governança, porque hoje no Brasil é tão difícil, a gente tem tanta burocracia que acaba que os gestores não conseguem olhar tanto para isso. Então, eu acho que o que me brilha os olhos na TES, na contabilidade em si, é muito sobre isso. Esse dia eu estava até falando, a contabilidade ela não tem a obrigação de ser estratégica, mas eu acho que é isso que nos faz ser o que nós somos. Uhum. E aí, contextualizando, trazendo há 4 anos atrás, que eu faço 4 anos esse mês, inclusive, que Parabéns, eu cheguei na TES. É isso. Aê! Quando a Arísio me chamou, eu era muito operacional, era 100% operacional, na verdade. Eu tenho 26 anos, então eu tinha 22, e eu estava 100% no operacional, do fiscal, no contábil, e eu gostava. E aí ele me chamou uma vez, me chamou outra vez, falei, cara, vamos testar, vou arriscar, vou ver. E já tinha esse pensamento de longo prazo, esse olhar para a gestão e por aí vai. Só que às vezes é muito difícil para o operacional ver isso. Então eu acho que hoje o que a gente mais tenta fazer é levar isso. Óbvio que também muito para o operacional das empresas, mas principalmente para a diretoria também, porque a gente está tão a fundo da operação para entregar o que a gente se propõe a entregar, que às vezes a gente acaba esquecendo de olhar o resto e a gestão como um todo de forma estruturada e de forma consistente. Então, quando eu entrei na TES, eu entrei no contábil, 100% operacional. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu falei que eu iria para a TES, mas que eu queria ter contato com o cliente, periquito papagaio, mas falar é fácil, né? Quero ver, não vamos ver, não vai visitar um cliente e tal. E aí eu entrei na operação, estava aprendendo, e eu não esqueço o Aris me puxando, falando, cara, a gente está criando o setor de sucesso do cliente, eu preciso que você faça isso, você veio para isso, tudo mais. Eu lembro que eu olhei pro lado da pessoa que estava comigo no contábil, a gente chamava ele de tio. Falei, tio, esse cara tá ficando doido. E o cara falou, não, mas ele é doido assim mesmo, não vai na onda dele não, continua aqui sua operação e vida que segue. Falei, cara, vamos testar, vamos tentar, vamos construir junto, vamos ver no que dá. E eu fui estruturando mesmo o setor de sucesso do cliente, no sentido de listar todos os clientes. A gente ainda tinha uma carteira muito pequena, como a Arísio falou, são 50 anos de mercado e por muito tempo uma empresa familiar que tinham pequenas mesmo empresas na carteira. Então eram empresas que não davam valor para a gestão e talvez nunca nem tinham visto uma visita da contabilidade lá dentro. Falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, eles têm que me ver, eles têm que me conhecer. Eu fui em cliente por cliente, falei, preciso arrumar uma desculpa para esse pessoal me receber. E a gente tem até hoje a plataforma, que é o TES Digital, que a gente troca documentações. Falei, eu vou pegar esse gancho aqui para ir em cliente por cliente. Falei, eu preciso te ensinar e te mostrar aqui nossa plataforma de gestão. E eu fui de um por um, fui conhecendo um por um, e a gente começou a criar processos. Mas quando a gente fala de construção, é uma construção muito ampla mesmo, porque você sair desse olhar tão operacional do eu preciso entregar contabilidade para cara, eu faço um negócio legal aqui de gestão, eu tenho algo a agregar, por mais que seja pequeno e você vai dando pequenos insights para as pessoas, eu preciso agregar isso também, ouvir o que ele já passou, ouvir o que ele viveu e tentar agregar valor de fato de alguma forma. Então, eu acho que é uma construção, e eu, assim, fico muito, muito feliz de ver a minha trajetória do início do meu período de início da tese, do que é hoje, de ver essa construção dia após dia, assim. Tá só no começo, mas eu falo que os valores hoje eles estão muito bem escritos e vividos, principalmente também pelos nossos rituais aqui dentro. Porque quando uma pessoa acaba de chegar, a primeira coisa que a gente fala e que a gente mostra são os nossos valores. Porque senão, ela não vai entender. Não é uma empresa tradicional, não é uma empresa comum, eu não vou microgerenciar porque isso não é o meu perfil. Então, eu falaria 2 principais valores, que a gente sempre fala muito, que é a liberdade atrelada à responsabilidade sempre. A gente está acostumado, escritórios de contabilidade mais antigos e tudo mais, as pessoas microgerenciarem, olharem linha por linha e tudo mais, e eu deixo isso muito claro desde o início com qualquer cliente, com qualquer colaborador, porque a gente não faz isso. Você tem a sua liberdade, tanto pessoal quanto profissional, escolher o que você quer para sua vida, se você quer estar aqui realmente ou não, porque é muito gostoso trabalhar aqui, mas tem muito trabalho. Mas você também tem as suas responsabilidades. Então, a gente tem metas, a gente tem objetivos, a gente tem sonhos grandes. Então, eu diria que os 2 principais valores que eu levo para mim e eu tento muito levar também para a equipe são esses.
A liberdade atrelada à responsabilidade. E eu queria devolver a bola para você dessa construção. Você não começou desde o início da TES, você é advogado, você veio desse ramo. Como que foi para você virar essa chavinha e como que foi a sua visão para um negócio de contabilidade, que a gente ainda é pequeno, mas era muito menor, de olhar isso a longo prazo e falar, cara, dá um negócio legal aqui. Legal. Eu sou formado em Direito, atuei com advocacia por alguns anos, saí correndo da rotina, né, do judiciário, né. É uma profissão maravilhosa, dá para enriquecer e gerar muito valor, na verdade ela é necessária, porém a rotina do judiciário brasileiro me expurgou, né? Então era muita burocracia e isso estava muito distante daquilo que eu queria para mim. Logo em seguida, eu atuei no mercado financeiro, ou seja, algo completamente diferente, rápido, ágil, com responsabilidade também muito grande. O mercado financeiro no Espírito Santo, né, em Vitória, onde a gente tinha muito pouco, ou quase nada de conhecimento, quando se fala em bolsa de valores, ou se fala de construção de economia real, a partir de equity, enfim. Isso foi muito desafiador, mas me ensinou muito a construir do zero, né? Então a gente precisava de primeiro educar, desenhar, estruturar, romper, então isso me deu uma visão de que era muito possível construir algo relevante. Quando eu vim para a TES, né, que até então se resumia a um escritório de contabilidade, eu fiquei apaixonado pela contabilidade por N motivos. O primeiro deles a nível de mercado, né? A primeira pessoa que a empresa tem que contratar, o primeiro salário que ela paga, digamos assim, não é nem para o sócio, é para o contador. Sim. Então todas as empresas... Para existir, ela precisa pagar o contador. Para existir, ela precisa pagar o contador. E aí você entende que é muito pouco para um profissional ou para uma área apenas fazer o básico, quando existe uma oportunidade tão grande atrelada ou uma responsabilidade tão grande atrelada a você. Então você imagina que qualquer empresa micro, pequena, na época não lembro nem se já tinha MEI, mas enfim, quero abrir uma empresa, preciso de um contador. Nesse momento eu entendi a responsabilidade que eu estava assumindo em querer construir algo que fosse relevante para os empresários. Algo que ele enxergasse como estratégico, algo que ele enxergasse como, caraca, essa galera aqui pode me fazer prosperar. Essa galera aqui pode me ajudar a ler os números, essa galera aqui pode me dar clareza nas minhas tomadas de decisões. Isso aí foi a primeira coisa que me apaixonou, a oportunidade que a gente tinha de impactar positivamente todo o mercado. O segundo ponto foi a agilidade, e aí eu não estou falando ainda da burocracia de Receita Federal, junta comercial e etc., mas da agilidade, do dinamismo que a gente tinha nas relações com os clientes. Eu estou ali o tempo todo entendendo um pouco do mercado, né, porque em todas as áreas contábeis, departamento pessoal, fiscal e contábil, né, que são as áreas básicas, eu preciso de entender genuinamente do negócio, né? Quem não faz isso no escritório de contabilidade está fazendo errado. Então esses dois pontos me chamaram muita atenção. Eu cheguei aqui em 2018 de volta, onde a gente tinha um movimento de digitalização grande, surgiam contabilidades como Contabilizei e por aí vai. Então eu vi uma oportunidade de digitalizar o nosso processo, conseguir ganhar um pouco de escala, qualificar o nosso atendimento, mas decidimos atender empresas de maior porte, médio porte, lucro real, se posicionando em uma faixa, né, que a gente chama de middle market, de empresas médias, que estavam muito mal atendidas a nível de Espírito Santo Brasil. Então naquele momento eu enxerguei que existiam as maiores, as Big Four, PwC e por aí vai, que atendiam empresas que faturavam acima de 1 bi, né, ou acima de 700, 500 milhões. Eu tinha escritórios de contabilidade pequenos, que atendiam pequenas empresas, micro e pequenas empresas, mas a turma do mercado médio, eles ficavam sem ser atendidos porque o ticket ali era muito alto e aqui a gente não tinha capacidade suficiente para poder gerar valor de verdade. Então ele ficava mal acostumado com aquela empresa que emitia imposto, rodava folha de funcionários e por aí vai. Então, dado esse contexto, eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade gigantesca.
Aí o primeiro passo, ou um dos passos ali que foi bastante importante, foi entender que eu não sabia muita coisa de escritório de contabilidade e logo precisaria construir um time muito melhor do que eu. Foi quando a gente implantou o modelo de partnership, ou começou a implantar o modelo de partnership, trazendo um sócio com a qualidade específica para cada área. E aí veio a Sara, veio a Manu, enfim, veio a Luana, veio o Diego, e enfim, a gente vai trazendo pessoas que compõem e formam um elemento grandioso sob o ponto de vista de ambidestria, de inteligência e por aí vai. Então, te respondendo, a minha visão de longo prazo era essa. Todo mundo precisa da gente, as coisas vão mudar muito rápido e tem muito pouca gente preparada para entregar aquilo que eu me proponho a fazer. E a gente começou a nossa trajetória de lá para cá. Hoje muita coisa mudou. Naquela época não existia nem... Já existia sim inteligência artificial, mas longe do que é hoje. E acredito que se eu pensava naquela época que muita coisa poderia mudar, hoje eu tenho certeza absoluta, o nosso modelo de trabalho, a forma que a gente vai estruturar o nosso negócio e gerar valor para os clientes, vai mudar muito nos próximos anos. E o que você vê daqui 5 anos? O que você gostaria que fosse, no caso também? Olha, a visão que eu tenho da TES é de uma plataforma integrada de inteligência empresarial que tem como contabilidade o seu core business, no sentido de conseguir estruturar, apresentar e entregar relatórios com consistência, com clareza, com assertividade para os nossos clientes, para que eles possam tomar as melhores decisões da empresa dele, e que essa nossa inteligência não fique apenas na parte fiscal, não fique apenas na parte de plano de contas, contábil, mas ela se sobreponha e apareça como informações de benchmark ou informações de setores de mercado, eu consiga discutir de forma profunda determinados movimentos estratégicos que vai fazer com que a empresa alavanque o seu crescimento, discutir com o empresário se está na hora dele proteger margem ou se está na hora dele proteger caixa, se está na hora dele ganhar mercado, se está na hora dele reduzir margem para poder, enfim, escalar e por aí vai. Então, é dessa forma que eu enxergo a TES. Existem várias possibilidades no meio do caminho, mas é assim que eu enxergo a gente, como uma parceira que vai entregar para o cliente, né, para a empresa, para o empresário, um suporte necessário para que ele possa gerar dados de forma eficiente, compilar, ler e utilizá-los para melhores tomadas de decisão. Acho isso muito, muito interessante como vocês trazem o entendimento de que a contabilidade é o core principal da TES, mas é só o pontapé inicial. Isso. E daqui sai todo o resto. Eu tenho uma visão um pouco mais recente de alguns mercados, mas dá para ver muito isso, dá para ver muito, e o que eu quis dizer talvez na minha primeira fala é que existe um gap muito grande entre as empresas que já estão consolidadas e aquelas que têm suporte das Big Four, para aquelas empresas que a gente está chamando aqui de middle market, mas que faturam às vezes 50 milhões ano, 100 milhões ano, 300 milhões ano, e às vezes o diretor executivo, o C-level dessa empresa ainda talvez não entende na totalidade e não conhece na totalidade aquilo que ele precisa de ajuda. Uhum. E aí a TES vem dando esse suporte além da contabilidade. Planejamento estratégico, gestão estratégica, essas discussões, essas conexões para ele entender o que ele precisa. E aí, para contextualizar isso, nisso que a gente está construindo aqui hoje, dessas conversas e o que a gente vai ver ao longo do tempo aqui, eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre o que vocês entendem do público, de quem que vai ouvir isso daqui, de quem que vai conseguir tirar valor disso daqui, o que a gente vai agregar para quem que de fato vai conseguir assistir isso, seja no carro, quando estiver indo para a empresa, seja num outro momento, independente de onde que estiver, vai conseguir, através disso daqui, tirar valor e entender não só o que a TES está disposta a fazer, mas de alguma maneira também entender. Então eu queria que vocês esclarecessem um pouco da visão de vocês de que aonde que é o público-alvo, aonde que a gente vai chegar, aonde que a gente está mirando, porque a gente começa a afunilar aqui o entendimento para essa área. Cara, eu acho que vai muito
do empresário que quer crescer. E talvez ele nem saiba como. Exato. Eu acho muito engraçado porque a gente vem de uma caminhada. Então, eu tinha empresas bem pequenininhas e de acordo com o que eu fui colocando pessoas mais qualificadas para dentro, colocando empresas maiores para dentro, a gente foi nichando mais. Então, hoje eu tenho empresas relevantes que faz sentido a leitura dos números. Mas é legal, é até engraçado ver como o empresário ele não está nem acostumado com isso. Porque quando a gente começou a conseguir, de fato, entregar uma apresentação de resultado, sentar numa roda com o cliente e falar de números, e falar de estratégia, falar do negócio dele, às vezes ele nem entendia muito o que a gente estava tentando fazer. Às vezes a gente tem que falar, hein, tô tentando marcar com você uma apresentação de resultado trimestral, porque eu acho que eu consigo agregar valor de certa forma, olhando para os seus números, com o meu core, que é contabilidade. Então, como eu falei, às vezes ele está afogado no operacional, com várias dificuldades, com vários problemas, e acaba não conseguindo olhar tanto para isso. Então, eu diria que é o empresário que quer crescer, independente de qualquer coisa, e que sabe que precisa de pessoas aliadas a isso. E que o nosso conhecimento vai ajudar ele e o conhecimento dele também vai ajudar muita gente em diversos fatores. Mas é legal essa virada de chave da cabeça mesmo, de falar, olha, sua empresa tá grande, tá? Sua empresa tá média, precisa olhar para número, precisa tomar decisão baseada nisso. E é uma virada de chave na cabeça mesmo do empresário que ainda não está tão acostumado, porque, como a gente vinha falando, ele tem ali uma área média que o contador nunca entregou. Então, o que ele está querendo me falar? Não, mas não diz a minha realidade. Diz. Você é uma empresa de lucro real, talvez você tenha o seu gerencial, mas grande parte das informações eu tenho muito dado da sua empresa. Então, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos falar disso, vamos conversar sobre isso. Eu acho que é mais ter a curiosidade. Eu vejo que é mais isso. Boa. Foi boa a sua pergunta, até para falar para quem está nos assistindo, o objetivo aqui, pelo menos na construção desse podcast, não é falar da TES, e sim falar daquilo que a gente está construindo, quais são os nossos desafios, como que a gente tem feito para superá-los, qual que é o nosso objetivo de longo prazo e se isso se conecta com o objetivo de vocês, porque vai ter com certeza muita coisa em comum. Obviamente, nesse primeiro episódio, é bom que a gente se apresente um pouco mais, que a gente conte um pouco da nossa história, mas o objetivo central aqui é de fato trocar experiências para que vocês possam utilizar isso e também a gente, nessa troca, para que a gente possa também se aprimorar, estudar e de fato se desenvolver sob o ponto de vista de gestão e pensamento de longo prazo, construção de time, por aí vai. Respondendo sua pergunta, eu acredito que a gente vai conversar aqui com uma camada muito grande de empresários. Eu acredito que tenham situações que a gente viveu ou vai viver que desperte o interesse daquele produtor rural que historicamente ganhou dinheiro, e muitos ganharam dinheiro assim, comprando, vendendo, aquilo sobrou, eu vou comprar outro, sobrou dinheiro no caixa, eu vou comprar uma fazenda, valorizou a fazenda, eu vou vender a fazenda, eu vou comprar boi abaixou de preço, eu vou segurar ele no passo para comprar. Então assim, empiricamente, as pessoas cresceram e enriqueceram muito dessa forma. Mas não cresceram por falta, elas não cresceram porque elas não tinham gestão. Elas cresceram porque elas eram muito boas. Se elas tivessem gestão, elas cresceriam mais ainda. Eu acho que esse é o grande ponto. Então a gente conversa aqui, desde o produtor rural que enxerga o valor em analisar melhor os seus números para que eles possam alocar capital de forma inteligente, não investir em momentos de incerteza. Eu vou conversar muito bem com aquele empresário de segunda geração que até então desenvolve a sua gestão na empresa familiar, mas que encontra algumas barreiras em razão da mudança cultural entre o patriarca ou a família, e ele tem tentado trazer algumas opções, algumas sugestões de melhoria, e a gente sabe que isso não é fácil, então a gente também tem esses desafios aqui, a gente tem aqui troca de conceitos, a gente tem embates que fazem com que a gente tome decisões colegiadas que nos levam a uma clareza maior, digamos assim. Eu vou falar aqui com aquele empresário que está se aventurando pela primeira vez no seu negócio, acabou de sair de um emprego e vai empreender e não sabe muito por onde começar, sabe mal que tem que abrir um CNPJ e buscar um contador, mas ele talvez nunca ouviu falar em planejamento estratégico, ele nunca ouviu falar
numa análise SWOT, nunca ouviu falar num PDCA ou num perfil de cliente ideal, ou que tem que montar um organograma. Vou falar também com empresários grandes que precisam de entender um pouco mais de governança, que precisam entender também a estrutura societária, que ela está diretamente ligada à longevidade, né, ou à perenidade de um negócio. Então, acredito que a camada que vai interagir bem com essa conversa, ela é bastante ampla, mas ela é resumida pela primeira resposta da Emanuele. É aquele empresário que quer crescer. Então, a história, né, de cada um vai ser diversa, mas aquela pessoa que quer crescer, que quer buscar trazer alguns elementos que possam refletir positivamente na sua gestão, aqui ele vai se encontrar. Vou devolver uma pergunta para o André. Vamos lá. Mais ou menos a primeira pergunta que eu fiz para a Manu. O André está com a gente tem 3 meses. 3 meses. 3 meses. É um cara fora da curva. Como ele já se apresentou, ele vem da indústria e tem muita, como ele é engenheiro, né, muita cabeça de resolução de problemas. Então vem agregando bastante, não só a TES, mas também a ALA, né, a empresa que a gente alocou o serviço dele de forma mais completa nesse primeiro momento. E aí me pergunta para você, André, e não o que te trouxe até aqui, o que você acha da TES, mas onde que você acha que a gente vai chegar nos próximos 5 anos? Essa pergunta é muito boa. Onde que você gostaria que a gente estivesse? Onde que nós estaremos nos próximos 5 anos? Cara, de novo, acho que eu tenho meio receio de falar do André, muitas vezes, mas para tentar contextualizar um pouco, eu sou daqui de Linhares, nasci aqui, a minha primeira faculdade foi uma faculdade particular, depois eu fiz mestrado na USP, passei no processo seletivo, no meu histórico de trabalho na indústria, fui premiado em alguns projetos na Inglaterra, na Europa e por aí vai. E o que eu quero contextualizar aqui para falar de onde a gente vai chegar é de que, cara, se eu conseguir fazer isso, qualquer um consegue. Legal. É um pouco disso daí. E aí, juntando isso com o que a gente já discutiu e onde que a gente vai chegar, o empresário que quer crescer, o capital de conhecimento que a gente tem na TES, nós, as pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas que nós estamos buscando hoje para fazerem parte do time TES, não só porque a gente precisa de pessoas, mas pelo projeto de partnership, pela estrutura da TES, pelos valores. Quando a gente junta a possibilidade de que qualquer pessoa consegue construir algo, consegue sonhar grande e alcançar, junto com a vasta oportunidade que tem no Brasil, não só no Brasil, mas porque o mundo é pequeno para nós, mas a vasta oportunidade que a gente tem no Brasil, o empresário que quer crescer e a certeza de que qualquer um consegue chegar em níveis extraordinários, eu vejo a gente em pouquíssimo tempo sendo de fato uma referência de inteligência de negócios para o Brasil inteiro. Legal. Nesse sentido amplo, talvez mesmo da palavra, porque o capital humano que nós temos hoje, conhecimento vasto, desde a parte jurídica, a parte contábil, a parte de inteligência financeira, a parte de construir algo do zero, o entendimento de finanças, de poder discutir com o empresário onde é que ele está alocando capital, se ele está alocando certo ou errado, se é hora de segurar a caixa e criar caixa ou não, se é hora dele investir, pegar emprestado e arriscar. Todo o capital humano que a gente tem, aliado ao tamanho das oportunidades que tem no Brasil, não vamos citar aqui porque elas existem, mas o tamanho de oportunidade que tem, da gente falar de empresas que faturam 200, 300 milhões e que ainda nem sabem muitas vezes o que precisam para continuar crescendo, de novo, acho que em 5 anos, cara, a gente pode considerar que a TES vai se posicionar, nós estaremos todos, porque quando eu falo da TES, eu falo da gente, né? Falo de quem está aqui, de quem está construindo isso junto com a gente. Eu acho que a gente vai estar posicionado no mercado como uma estrutura de inteligência ampla,
para o empresário, para o empreendedor, para o C-level, para conseguir contribuir no negócio dele, no crescimento dele, aonde ele precisar, seja no financeiro, seja no planejamento estratégico, seja na operacionalização do planejamento estratégico dele, que talvez está bem planejado, mas ele não consegue desdobrar de fato no chão de fábrica, seja no entendimento que talvez o Hub traga muito, que é a conexão do que ele precisa desenvolver com a academia, com o setor público, com tudo isso. Então eu vejo esse emaranhado, esse ecossistema de informação, de conhecimento, sendo realmente algo que não existe hoje. É muito difícil, o empresário tem que buscar em fontes diferentes, o que às vezes custa muito mais, o que às vezes dá muito mais trabalho de gerenciar. E aí, a partir disso, cara, diria eu, no meu sonho aqui, que o Brasil é pequeno para isso, e em 5 anos a gente com certeza vai estar atendendo talvez até gente fora do Brasil. Tá gravado, hein? É isso, estamos alinhados. Cara, é isso, nós estamos alinhados. E até vejo isso como... É uma necessidade do Brasil? Com certeza, mas com certeza quando a gente olhar para fora vai ter alguma coisa muito parecida também. O que você acha, Manoel? Eu acho que é isso. Talvez o André não tenha visto, a gente tem alguns materiais mais antigos, que esse ser humano aqui falava que a nossa visão era ser global até 2025. Aí foi chegando 2025, a gente foi começando a se coçar, falei, Arísio, isso aqui. Aí nós abrimos uma empresa pro cara lá dos Estados Unidos. Ele, estamos global. Pronto. Fizemos reunião de negócio em Nova York, na isso. China. Fechamos Primeiro passo a gente já deu. Como que era o nome da empresa que a gente tinha? Think Global. Think Global, isso aí. É isso. E aí, eu vejo muito isso também. É óbvio que são escadinhas, primeiro referência no Espírito Santo, depois nível Brasil e depois global. Mas eu tenho essa visão e como a gente se prepara também em relação a isso. Com as nossas pessoas, com as nossas lideranças, e lá atrás, quando a gente ainda não acreditava nele que a gente ia ser global... Não é global, não. Ele falou, bom, o primeiro passo é a gente ter um professor de inglês. Tem que falar inglês, né? Exatamente, não E tem aí como nós fugir. colocamos um professor de inglês aqui dentro e vamos botar esse pessoal para falar inglês, porque se você quer ser global, você tem que pelo menos fazer isso. Então é também se armar ali do que precisa ser feito, não é só falar eu vou ser, eu vou fazer, isso. é caminhar para chegar lá, mesmo que seja no pequeno detalhe. Mas eu acredito muito nisso, queria trazer essa questão, porque às vezes parece tão distante, quando você vai passando o tempo, que você vai abrindo portas também, você vê que é isso. Acho que é um caminho, primeiro Espírito Santo, depois Brasil, mas acho sim que vai ser global, acredito nesse. É isso, mas o que, galera, que vocês querem compartilhar com essa turma aí nessa primeira do podcast? Já passamos pro All-In. Passamos pelo The Partnership. The Partnership, Barco à Vela. Nossa, não, esse aí. Boa. Mesa de centro. Mesa de centro. Papo de quinta-feira, papo de sol. Para quando vocês estiverem ouvindo essa resenha aqui, já vai ter o nosso nome do podcast aqui em cima, aí, já vai estar tudo alinhado. Será? Vai. Inclusive, qual que é a sua música preferida? Boa, não sei. Qual que é a minha música preferida? Eu não tenho música preferida, eu escuto de tudo. Tá, então fala uma música boa. Cara, fala uma música boa. Pô, essa pergunta é mais difícil do que as perguntas, cara. Deixa eu ver o que é mais tem. difícil que a Royce Andrade de 78, O né? que tem mais recente no meu Spotify. No meu Spotify. É isso. Nossa, ainda bem que perguntou pra você. Então. Caramba. Vou facilitar a sua vida. Toca aí. Ed Vedder, Pearl Jam e Yellow Let Better. Vai terminar assim, tá? Melhor. É isso, galera. Bom, esse primeiro bate-papo era justamente para contextualizar a galera do que a gente vai falar aqui. A gente vai trazer um pouco sobre toda essa jornada, né, do Private Equity. A gente vai trazer os desafios, metodologias de gestão, tudo aquilo que a gente aprende com os nossos clientes, todas aquelas estratégias que falharam, que deram certo. Obviamente, em alguns momentos, a gente vai trazer convidados qualificados para que eles possam enriquecer ainda mais esse momento, com o objetivo central que é levar conhecimento, levar conteúdo e trocar com a galera, trocar com vocês um pouco desses desafios
que a gente passa numa jornada que estamos atravessando ela, mas atravessando de uma forma muito alegre, muito feliz, aproveitando pra caramba. Acho que essa é uma mensagem final aqui, a gente fala muito sobre isso, de curtir a jornada, e isso é muito verdade. Se eu precisasse de passar um momento, 5, 10, 15 anos, com a carga de não felicidade, obviamente eu não pagaria o preço. Então, sim, queremos crescer, queremos gerar riqueza, prosperidade, mas que isso seja feito com trabalho duro, mas com a leveza, com respeito, com alegria. Então, essa é a mensagem inicial, e agora, daqui para frente, a gente vai estruturar esse programa de uma forma cada vez mais adequada para vocês. É isso, até a próxima, e a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro. É isso. E a música? Feito. Não tem, você já falou. Fica pra Toca próxima. Pearl Jam. Valeu! Aê! Viu? Oi? Porra! E eu com esse Pearl Jam é bom. negócio de cabelo aqui. Aí depois...